Muito bem, meus amigos. Sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Acabou de sair o informativo 1105 do STF, que está recheado de novidades e coisas importantes para a gente estudar. Por isso, sem muita demora, vamos começar rápido. Mas antes, não se esquece de deixar o like aí se você está gostando dos nossos vídeos. Isso ajuda, incentiva a continuar a produção desses áudios. Tá? Isso, e mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, tá? Então ajuda bastante. Então vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Eu tenho algumas aprovações em concursos, inclusive juiz de direito, cartórios, procurador, advogado e analista judiciário. Então vamos logo ao que interessa, porque o informativo está meio comprido hoje, né? Então vamos sem perder muito tempo. São constitucionais os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que ampliam o conceito de agente público, impõem obrigações no tocante a informações patrimoniais para posse e exercício do cargo, bem como prevêem sanções, independentemente das esferas penais, civis e administrativas, e o acompanhamento dos respectivos procedimentos administrativos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Como a gente já sabe, a Lei de Improbidade, a Lei do 429, ela teve uma alteração significativa e o STF vem julgando em tópicos, né, em alguns tópicos, a constitucionalidade dessas modificações, tá? Aqui no caso esse julgado se ateve à questão do conceito de agente público, ao conceito estendido de agente público, que é constitucional, a imposição de obrigação, de ampliação de obrigações com relação à prestação de contas no momento da posse, né, e durante o próprio exercício, né, do servidor, ou seja, se você for aprovado no concurso público, o órgão que você vai atuar, ele vai te exigir que você apresente a sua declaração de imposto de renda. E essa declaração ela vai ser enviada para o Tribunal de Contas, ou do Estado, ou da União, né? Ou eventualmente do município. E anualmente você vai ter que prestar essas contas para fazer um acompanhamento da sua evolução patrimonial. Tá? Isso também foi declarado constitucional, porque é uma forma de fiscalizar a evolução patrimonial do agente público. Né? Além disso, o STF também julgou a constitucionalidade das sanções da proibição de contratação com o poder público, ainda que por pessoa indireta, tá? do particular, tá? Ainda que pela pessoa jurídica. Isso também é constitucional e não tem nenhuma violação do princípio da separação das instâncias ou da extensão da pena ao condenado. Tá? Então, alguns destaques desse julgado. Primeiro, o artigo 12 da Lei de Probidade, modificado pela Lei 14.230, ela diz o seguinte, as penalidades, né? Entre as penalidades está aqui, ó, a suspensão de contratar com o poder público, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário. Então isso foi discutido se não seria uma forma de violação da Constituição, no que tange aquele aspecto da pena ultrapassar a pessoa do condenado, tá? Porque quem sofreu a sanção foi a pessoa física. E a pessoa física é sócio majoritário de uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica também está impedida de contratar com o poder público. Tá? E o STF julgou que isso é constitucional, porque isso seria uma forma de burlar, evitar uma burla, tá? À punição imposta. Tá? Pô, se o diretor, o sócio majoritário da pessoa jurídica está impedido de contratar com o poder público, tá? A pessoa jurídica também está impedida de contratar com o poder público. Tá? É constitucional isso. Aí no destaque do julgado ele fala, não viola o princípio da incomunicabilidade das punições do artigo 5º, inciso 45. Pois, ao atuar extensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial, evita a fraude à sanção imposta. Tá? Então esse dispositivo evita a fraude.
por isso ele é constitucional. Outro dispositivo, artigo 13, aquela questão da declaração do imposto de renda, que eu já comentei. A obrigatoriedade de todo agente público apresentar a sua declaração do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, artigo 13 da LIA, via assegurar mecanismo de fiscalização do patrimônio de agentes públicos com o objetivo de resguardar a moralidade e o erário. Tá? Também é constitucional. E por último, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência de procedimento administrativo. Aí o STF disse o seguinte: a intimação do Ministério Público não fere o princípio da separação do poder, e do Tribunal de Contas, né? Não fere o princípio da separação dos poderes, notadamente porque cabe ao parquet promover medidas necessárias à garantia de sua missão constitucional. Então, essas modificações são constitucionais. Próximo julgado. É formalmente constitucional por não violar o sistema de repartição de competências, lei editada pela União para regulamentar dispositivos da Constituição que dispõem sobre meio ambiente e estabelecer normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM, e seus derivados no Brasil. Então, a primeira parte desse julgado ele está analisando a constitucionalidade formal da Lei de Biossegurança, tá? Então ele fala o seguinte, olha, a Lei de Biossegurança é uma lei que trata de meio ambiente, tá? E ele vem estabelecer de uma forma geral, de uma maneira uniforme em todo o território nacional, a utilização dos organismos geneticamente modificados. E isso não tem nenhum problema, porque está inserido no contexto do condomínio legislativo, tá? Das atribuições de legislar sobre o meio ambiente. Então ela é formalmente condicional. A segunda parte do julgado ele vai dizer a vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança não diz respeito ao sistema de proteção ambiental, nem implica redução no grau de tutela do meio ambiente. Então tem um dispositivo lá na Lei de Biossegurança que determina que os organismos geneticamente modificados sejam fiscalizados previamente, antes de ser colocado no meio ambiente, né, pelo CTN-Bio, tá? Que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E o STF diz que isso é constitucional porque ele favorece, ele amplia o princípio da precaução no âmbito do direito ambiental. Tá? Próximo julgado. É inconstitucional por usurpar a prerrogativa legislativa conferida ao Procurador-Geral de Justiça de ofender a autonomia e a independência do Ministério Público, norma estadual de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas operações policiais de cumprimento de medidas possessórias de caráter coletivo. Bom, isso aqui é o seguinte: uma norma estadual de iniciativa parlamentar, ele determinou o seguinte: toda vez que for fazer uma reintegração de posse de caráter coletivo, então, vamos dizer assim, uma comunidade invadiu uma grande gleba de terra e está instituída lá uma favela, por exemplo. E aí houve a determinação da reintegração de posse dessa gleba. Tá? E aí a lei estadual de iniciativa parlamentar disse o seguinte: olha, é preciso antes o acompanhamento dessa diligência, do acompanhamento do Ministério Público. Tá? O STF decidiu o seguinte: olha, isso é formalmente inconstitucional, porque houve uma violação da prerrogativa do poder do Procurador-Geral de Justiça com relação à autonomia e à independência do Ministério Público. Tá? Então, quem tem que dizer, quem tem que propor esse projeto de lei é o Procurador-Geral de Justiça. Ele não pode ser de iniciativa parlamentar. Tá? Só isso. Próximo. É constitucional, pois não viola a segurança viária, a exigência de licitação para a prestação indireta de serviços públicos, o Pacto Federativo e a autonomia dos Estados-membros, a prestação de serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação de veículos do Brasil, PIV, por empresas habilitadas mediante credenciamento. Então isso aqui
Aí normalmente nas grandes cidades é fácil de a gente ver aquelas placas Mercosul, né? Aquele padrão Mercosul. O Conatran, o Departamento de Trânsito, né, o Nacional, nós adotamos agora aquela placa única do Mercosul, né? E antigamente tinha aquela lacração, tinha aquela placa cinza, né? E a placa não podia ser instalada se não fosse pelo próprio Detran, e tal. Então houve uma certa modificação, agora ficou mais fácil. Tem o QR Code agora, né? Então, nós estamos falando dessa placa, tá? Aquela placa que você compra na loja e você mesmo instala. Então ele fala o seguinte: é constitucional o credenciamento dessa loja que vende a placa para você. Então, o que é o credenciamento? O credenciamento é uma forma de licitação em que, em que existem mais interessados, muitos interessados em prestar esse serviço. Tá? E há um interesse público de que haja a maior quantidade possível de pessoas prestando esse serviço. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que o SUS, a União, o Estado, qualquer membro integrante do SUS, é, precise de criar uma determinada rede médica num lugar de difícil acesso. Tá? Então o que ele faz? Ao invés de ele ir lá e construir as clínicas, ele estabelece o seguinte: eu vou autorizar que os médicos particulares se credenciem e atendam gratuitamente a população, e eu pago para eles uma quantia definida numa tabela. É isso que o SUS faz hoje em dia, né? E aí a pessoa participa de uma licitação determinada credenciamento. Na verdade, é um procedimento bem simplificado. É só você chegar lá, apresentar a sua documentação, fazer a parte dos requisitos, né? Você comprova os requisitos que você atende e aí você vai receber o valor previamente fixado pela administração. Isso é uma licitação chamada credenciamento. Tá? Então, é constitucional que a prestação desse serviço de impressão, estampagem de placas seja feito pelo credenciamento, tá? E aqui eu quero chamar a atenção da questão dos ciclos de polícia. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Ó. No corpo do informativo, o STF disse o seguinte: a execução dos referidos serviços constitui ato preparatório à prática de atos típicos de administração pública, emplacamento mediante sistema informatizado e sua fiscalização, caracterizando como atividade econômica em sentido estrito. Por isso, pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelos órgãos executivos de trânsito dos entes federativos. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, a execução da placa é um ato preparatório aos atos típicos de administração pública, tá? Ou seja, os atos de polícia. É um ato preparatório a um ato de polícia, tá? Caracterizando-se como atividade econômica em sentido estreito. Então o STF teve o cuidado de dizer o seguinte, olha, a colocação da placa no veículo, ela não é um ato de polícia, mas ela é um ato preparatório para o ato de polícia. Qual que é o ato preparatório? É a fiscalização, tá? Porque com a placa você consegue ver e a sanção também, né? Você consegue ver quem é o dono daquele veículo que está numa velocidade superior, quem é o dono daquele veículo que ultrapassou o farol vermelho, tá? Mas a colocação da placa em si não é um ato de polícia, tá? A colocação da placa, ela é um ato econômico, tá? Assim como você vai comprar o carro e ele tem que ter um espelho, ele tem que ter uma placa, tá? Então o órgão de fiscalização vai olhar, olha, tem espelho? Tem espelho. Tem step? Tem step. O pneu tá careca? Não, não tá careca. Tem farol? O farol tá funcionando? Tá funcionando. Tem placa? Tem placa, tá? Então, ou seja, é uma atividade econômica.
tá? E, portanto, ela está fora dos ciclos de polícia e, por isso, ela pode ser delegada a um particular, tá? Bastante cuidado aqui com esse julgado, porque é bem sutil a diferença, tá? É constitucional a resolução CNJ 280 de 2009, que estabelece diretrizes e parâmetros para o processamento da execução penal nos tribunais brasileiros e determina, entre outras providências, que todos os processos nessa fase processual tramitem pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEEU. Aqui é tranquilo, esse julgado era um questionamento com relação à autonomia estadual da execução penal. Tá? Veio o CNJ, estabeleceu parâmetros nacionais de unificação, tá? Com esse sistema eletrônico unificado, sistema eletrônico de execução unificado. E aí houve uma impugnação com relação à autonomia estadual e o STF falou: não, isso é constitucional, isso faz parte da unificação do próprio Poder Judiciário, não tem nenhum problema quanto a isso. Nesse contexto, não existe violação ao princípio federativo, a competência legislativa estadual, a autonomia conferida aos tribunais e tampouco os limites do poder normativo do CNJ. Tá? Então o STF concordou com o CNJ. Próximo julgado. Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão de medida cautelar, eis que a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais. E 2. A violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial estado de coisas inconstitucional, impele o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma adequada estrutura de enfrentamento. Então, isso aqui foi uma medida cautelar numa DPF, né, a DPF 976, que o STF disse assim: olha, aparentemente existem indícios de que há um estado de coisas inconstitucional, tá? O chamado ECI, estado de coisas inconstitucional. Já é a segunda vez que o STF utiliza esse instrumento, né? O primeiro foi com relação a com relação à situação dos presídios, tá? E agora ele está utilizando com relação às pessoas em situação de rua, tá? Então, se você vai fazer concurso para a defensoria, é importantíssimo você tomar conhecimento mais aprofundado desse julgado, tá? Mas eu coloquei aqui alguns destaques para ajudar a gente a entender o que foi definido pelo STF, tá? Nesse conceito, os estados, Distrito Federal e os municípios devem, de modo imediato, observar obrigatoriamente e independentemente de adesão formal as diretrizes contidas no Decreto 7.053 de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, em conjunto e nos moldes das determinações estabelecidas na parte dispositiva da decisão dessa Corte. Então o STF está dizendo o seguinte: olha, o Decreto 7.053 de 2009 tem que ser aplicado em todos os âmbitos, não só no âmbito federal, independente de adesão formal, tá? Então não precisa ter uma lei, não precisa ter um decreto municipal que diz assim: a partir de agora nós vamos aplicar o Decreto Federal 7.053. Não, o STF falou: aplica o 7.053 para ontem, tá? E aqui o destaque, ó, o que o STF está querendo naquela série de decisões, de determinações que ele atribuiu ali na medida cautelar, tá? Basicamente, ela se resume em três. Primeiro, ele quer evitar a entrada nas ruas, tá? Ele quer evitar que aumente a quantidade de pessoas na rua. Ele quer garantir os direitos do indivíduo que está em situação de rua, tá? Então, a pessoa está em situação de rua, ela tem direito de tirar um RG, tem direito de atendimento médico, tá? Tem direito a uma série de políticas sociais. E a terceira, promover a saída das ruas. O que o poder público tem que fazer para tirar a pessoa da rua, tá? Diminuir a quantidade de gente na rua, tá? E aqui uma palavrinha que eu achei interessante, que eu não conhecia, porque também é um neologismo, né? Mas pode cair num exame oral, pode cair numa prova discursiva,
e que o examinador gosta de palavras diferentes, é o combate à aporofobia, que significa rejeição aos pobres, tá? Rejeição a quem é pobre. Então o STF quer combater a aporofobia, tá? Lembrar, principalmente na prova de defensoria, tá? Tomar muito cuidado com esse julgado. Próximo. É inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, lei estadual que, ao criar o estágio supervisionado, educativo e profissionalizante, sob a forma de bolsa de iniciação ao trabalho ao menor que frequente o ensino regular ou supletivo, constitui relação jurídica que se aproxima do instituto do contrato de aprendizagem. Então, uma lei estadual determinou a criação de um certo tipo de estágio supervisionado, e esse estágio se assemelha muito ao contrato de aprendizagem, tá? Que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, regido pela CLT, inclusive. Tá? E o STF disse que essa norma é formalmente inconstitucional, porque quem tem a competência privativa para legislar sobre o direito do trabalho é só a União. Tá? O Estado não pode fazer isso. Próximo. É constitucional, pois inserida dentro da competência comum dos entes federados para proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, a instituição pela Lei Fluminense 5.198 de 2008 de feriado comemorativo do Dia de São Jorge. Então, o STF entendeu que a lei estadual que instituiu o Dia de São Jorge é constitucional, porque ele está inserido no contexto da proteção dos bens históricos, culturais e materiais pelos entes federados. Tá? Então seria constitucional. Uma forma de meio ambiente cultural, né? Então é uma proteção do meio ambiente cultural que tem proteção legislativa nos três âmbitos, né? Todos os entes federados podem legislar sobre direito ambiental. E esse dia de São Jorge está inserido no contexto do direito ambiental cultural. Tá? Tranquilo. Próximo. É inconstitucional por invadir a competência da União, exclusiva para manter o serviço postal e privativa para legislar sobre a matéria, lei estadual que proíbe a entrega em caixas postais comunitárias das correspondências que se enquadrem como carta, cartão postal e correspondência agrupada. É inconstitucional também lei estadual que, em contrariedade ao que dispõe a legislação federal que trata da matéria, sem demonstrar interesse particular ou justificativa objetiva e precisa do respectivo ente federativo, proíbe postagem em caixas postais comunitárias de boletos de pagamento alusivos a serviços prestados por empresas públicas e privadas. Isso aqui é o seguinte: alguns lugares o correio não chega. O correio, por ser uma distância muito grande ou por ser uma comunidade de difícil acesso, o correio acaba colocando as correspondências numa caixa postal comunitária. Tá? E aí a pessoa vai até aquele posto, o lugar onde está aquela caixa postal, e recebe, retira as suas próprias correspondências. Tá? E aí, uma lei estadual determinou o seguinte: algumas correspondências não podem ser entregues nessa caixa postal, elas devem ser entregues pessoalmente para o destinatário, tá? Principalmente boletos de pagamento. Tá? E aí o STF falou: olha, isso aqui viola a competência da União para manter o serviço postal e legislar sobre os Correios, né? Legislar sobre o serviço dos Correios. E ainda que se trate de uma lei que contrarie a legislação federal, que é o caso do boleto, ela não pode ser genérica, ela não pode dizer de uma maneira sem demonstrar interesse particular ou justificativa objetiva e precisa, porque é que o correio tem que entregar o boleto pessoalmente na casa da pessoa e não pode usar a caixa postal coletiva. Tá? No caso, a lei estadual não demonstrou essa necessidade. Tá? Então ela é inconstitucional.
Próximo. As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Então, aqui o STF finalmente decidiu, numa DPF, na palavra final com relação à posição jurídica da Guarda Municipal. Tá? As guardas municipais eram meio controversas, elas servem unicamente para defender o patrimônio do poder público, elas têm uma função de segurança ou não, elas fazem um papel suplementar. O fato é que na prática, nas cidades maiores, né, e até mesmo nas menores, a gente vê a Guarda Municipal atuando como um órgão suplementar da Polícia Militar, né, um órgão que auxilia na segurança pública. Tá? Inicialmente ela foi criada como um órgão de mera segurança patrimonial, né? Ou seja, para proteger a portaria da prefeitura ali, para ficar no portão da, do parque público e tal, né? Mas hoje em dia a gente vê que eles têm um papel fundamental na segurança pública, tá? E aí isso gerava um embate jurisprudencial com relação ao papel desse órgão, né? Esse órgão pode aplicar multa de trânsito, esse órgão pode decretar prisão em flagrante, né? E aí o STF falou, olha, não, ele faz parte do órgão de sistema de segurança pública, tá? Faz parte do SUSP. Nos termos da jurisprudência dessa corte, as guardas municipais, sob o aspecto material, exercem atividade típica de segurança pública, consubstanciada na proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme a Constituição, artigo 144, parágrafo 8º, e que se afigura essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis à comunidade, artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição de 88. Ademais, o Congresso Nacional, no exercício de sua legítima competência legislativa, artigo 144, parágrafo 7º da Constituição, editou a Lei 13.675 de 2018 e colocou as guardas municipais como integrantes operacionais do SUSP, artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 7º, já que a Lei 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, prevê diversas atribuições que são inerentes a agentes de segurança pública, ou seja, o STF declarou a constitucionalidade da inserção das guardas municipais como agentes integrantes da segurança pública, com constitucionalidade da Lei 13.022 e da Lei 13.675, tá? E aí eu trago para a gente lembrar desse julgado em repercussão geral de 2015, do informativo 793 do STF. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, tá? Então, as guardas municipais podem aplicar multa de trânsito também, tá? E provavelmente vai cair o entendimento do STJ, que vai ter que se curvar a posição do STF, que diz o seguinte em 2022, ó, julgamento relativamente recente, informativo 746. As guardas municipais não possuem competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime, ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos, cuja prática não atinge de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Tá? Provavelmente vai haver uma alteração no posicionamento do STJ. Vamos acompanhar. Próximo julgado. É inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida e da igualdade de gênero, o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres, seja no curso de processo penal, fase pré-processual ou processual, seja no âmbito de julgamento no tribunal do júri, na DPF 779-DF. Aqui a discussão é a seguinte, com relação aos crimes de feminicídio, ainda existe, no contexto do julgamento do tribunal do júri, a alegação da tese defensiva de legítima defesa da honra. E essa utilização dessa expressão foi considerada ofensiva, tá?
E aqueles que defendem a utilização dessa tese se fundamentam naquele princípio do tribunal de júri da plenitude da defesa. Tá? O contraditório e a ampla defesa no tribunal do júri, ela não é uma simples ampla defesa. Tá? Se você pegar lá no artigo 5º do júri, ele vai falar em plenitude de defesa, que seria algo além da ampla defesa. Tá? Então, os defensores da utilização da tese diziam o seguinte: olha, no júri, a defesa tem o direito não só de utilizar de uma maneira ampla as suas possibilidades, mas também ela tem uma maneira plena de usar suas atividades, ou seja, ela pode usar tudo. Né? Mas o STF disse não, não é bem assim, tá? Não é bem assim, porque existe uma violação à dignidade da pessoa humana, existe uma violação à proteção à vida e à proteção à igualdade de gênero quando você utiliza a expressão da tese da legítima defesa da honra, seja na fase pré-processual ou seja no próprio processo do julgamento do tribunal do júri. Tá? E com isso, nós encerramos aqui 31 minutos. Estou conseguindo fazer no tempo que eu imagino mesmo, os 30 minutos. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Vamos continuar estudando, manter forte a pegada. Vai ter muitos concursos no segundo semestre e no começo do ano que vem. Então não esquece de deixar o like aí e compartilhar com os amigos, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo fim de semana.